Fala conosco mais uma vez hoje, Senhor, Tu és tão bom. Queremos compreender a Tua verdade, para poder praticá-la, viver. Porque as Tuas palavras não são palavras apenas, são espírito e vida. E vida é uma coisa que a gente vive. Amém. Muito bom, vamos falar hoje sobre a nova aliança e o vinho novo. Sobre não misturar mais nova aliança com velha aliança. O que é a nova aliança, gente? Nova aliança nada mais é que a vida que Jesus veio nos dar. Sabe aquela vida abundante que Ele falou? É isto, nova aliança tem a ver com a gente ter uma vida abundante, uma vida que realmente faz sentido. E por que a gente tem falado da nova aliança? Porque a nova aliança nada mais é que relacionamento. Aliança é relacionamento, diga isso, aliança é relacionamento. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, tenho um relacionamento diferente com ela. A aliança estabelece um relacionamento íntimo, diferente. Então, quando a gente fala de nova aliança, estamos falando de uma nova maneira de se relacionar com Deus, que foi inaugurada por Jesus há 2000 anos atrás. E basicamente a nova aliança, ela substituiu a antiga. A antiga ela tinha certas limitações. Ela foi bom, ela mostrou a lei de Deus, mas também mostrou que as pessoas não eram capazes de obedecer a Deus. Então ela serviu como um ajudante, até o ponto que chegou a fé em Cristo Jesus. Então essa antiga aliança não é mais necessária, ela foi abolida. Mas a gente pode continuar vivendo nela. E é impressionante como muitas vezes as pessoas conhecem Jesus e logo o pessoal ensina ela a viver tudo pela velha aliança. Em vez de ensinar a viver logo pela nova. Não é? Então não precisamos mais da antiga, podemos ir direto para a nova. Porque a nova trata da obra consumada de Cristo na cruz, e a antiga trata da justiça própria. Eu vivo pela minha capacidade própria de fazer aquilo que agrada a Deus. Será que você consegue fazer tudo que agrada a Deus? Pois é. Aí quando você consegue, o que você faz? Bom, eu consigo, então eu sou melhor que você. Aí você fica orgulhoso. E quando você não consegue, o que você fala? Deus é injusto, Deus exige coisas demais de mim que eu não consigo fazer. A antiga aliança não funciona, mas a nova é totalmente diferente, porque a nova se baseia na graça de Deus. Então a antiga aliança foi feita entre Deus e os homens, lá no povo de Israel, e ela se baseava na força da natureza humana, só que essa natureza humana, como nós já vimos em outras mensagens, era escrava do pecado. E a nova aliança é feita entre Jesus e o Pai. Não é feita entre a gente? Não, nós pregamos sobre isso em 2 mensagens atrás. Jesus, Deus faz a nova aliança, é entre o Pai e o Filho. E o Filho é perfeito, e o Pai é perfeito, então a aliança é perfeita. E como é que nós entramos nessa aliança? Jesus nos atrai a Ele naquela cruz, nos une a Ele na sua morte, na sua ressurreição. Nós entramos na aliança pela fé. Por isso que nós só podemos experimentar a nova aliança pela fé, não mais pela nossa capacidade. Não vou dar detalhes nessa mensagem, porque falamos sobre isso ontem. Então a nova aliança depende da força e da natureza divina de Jesus. Por isso que ela é eterna, ela é perfeita e não vai ter outra. Amém, irmãos? Não vai ter uma terceira aliança. Agora, você sabia que nesse presente momento, você pode viver pela antiga? Ou uma mistura? Imagina que o marido chega em casa com um presente para sua esposa, sem nenhuma ocasião especial. O que tem a ver com a aliança? Já vou explicar. O que é que a mulher diz, gente? O que você aprontou? O que a mulher vai dizer? O quê? Por quê? O que ela vai dizer? O que a mulher diz? Qual foi a besteira que você fez dessa vez? Ou então, o que você quer? Oh, Jesus. Está chegando na campo de casais, compra um presente para ela, um presente para ele. Deixa eu contar um segredo para você. Mulheres gostam de presente, nós homens esquecemos. Porque quando a gente está conquistando elas, nós articulamos, compramos, fazemos até dívida para dar presente, né? Depois que casa, está garantido mesmo, não é isso não? O cara pegou o troféu, botou na prateleira e esquece. Não faz isso, não.
Estou eu me arrependendo aqui também, tá, irmãos? E quando Deus te dá um presente, o que é que você diz? Deus te dá um presente. Você recebe uma coisa poderosa de Deus, algo assim tremendo. O que você diz? Hã? A gente agradece, mas às vezes a gente fica assim, será que é para mim mesmo? É isso, não é? Você já pensou isso, não? Será? O que foi que eu fiz de bom? Meu Deus, por que eu recebi? O que foi que eu fiz para receber um presente? Então a gente diz assim, será que é para mim mesmo? É sério? Será que é de verdade? Será que vai durar? E se eu perder? Se o diabo tomar? Aí você é curado e fala, meu Deus, será que eu fui curado mesmo? Será que eu fui curado mesmo? Aí você começa a duvidar que é curado e descura. Acontece. Não, permanece na cura, filho. Deus curou, ele curou. Você curou porque creu, não descreia. Amém, irmãos? Eu já duvidei de Deus estar me dando um presente. Quem já duvidou? Você já duvidou? Meu, será que é para mim mesmo? Interessante que o Edson está falando de presente, não está falando de presente aqui, não é verdade? Parece que presente é um assunto desse culto aqui. Então, se Deus é um pai que ama dar bons presentes a seus filhos, Mateus 7,11 diz isto. Se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os filhos, quanto mais o Pai Celestial. Porque parece que ele só faz isso muito de vez em quando. Não é verdade? Não é? Nossa, parece que Deus dá presente, mas é sempre para os outros. Nossa, o pessoal fala tanto receber presente de Deus, olha, faz uma cota que eu não recebo presente. Por que será que o presente, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Já pensou assim? Às vezes a gente pensa assim, não é verdade? Então imagina que Deus quer dar um presente. Eu vou chamar Deus aqui, cadê Deus? Deus, eu falei com ele agora há pouco. Cadê o Deus? Deus está ali. Pega o presente ali, está certo ou não? Deus vai trazer um presente. Deus estava chegando aqui no culto, falei que você precisa dar uma força. Então, imagina então agora que Raoni é Deus, ele está lá, e Deus tem um presente para dar, certo? Fica aqui no presentinho, meio aqui, salão, beleza? Então, né, eu sou um filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Você é filho de Deus? Maravilha, graças a Deus, oh, Jesus, a mensagem está fazendo efeito. Somos filhos de Deus. Então agora aqui, e eu sou filho de Deus, fala, pai, eu preciso tanto dessa situação, eu preciso que mude, eu preciso, por favor, porque eu estou precisando tão necessitado, e eu queria tanto isso, e eu queria tanto, pai, esse presente, e eu quero, por favor, Deus, me dá um presente, Deus, eu já estou jejuando 40 dias, eu tenho que mudar esse negócio, mas Deus, eu queria tanto um presente, Deus, eu queria um presente, eu queria demais, por que que o Senhor me dá? Pai, eu preciso, porque que eu não recebo o seu presente, meu Deus. Está entendendo o que acontece? Não? O que está faltando? Deus está lá dizendo, o presente está aqui, mas eu não paro para receber, porque Deus entrega pessoalmente, Ele não manda por Sedex, Ele não usa Mercado Livre, Deus é pessoal. Eu estou pedindo alguma coisa há tanto tempo, e a coisa já apareceu na mão dele antes ou depois de eu pedir? Antes ele já subiu o presente, ele já sabia. Você está entendendo, irmãos? Ele já sabia, só que eu não consigo receber. Mas na hora que eu paro e vou ao lugar secreto, e lá no secreto, Deus, obrigado, Pai, maravilha. Glória a Jesus, obrigado. A gente não recebe, porque a gente não para. Porque na nova aliança Deus é Pai, está entendendo?
Quando Jesus começa a falar com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei sobre um Deus que é Pai, eles não entendem. Porque essa ideia de Deus como Pai não existia. Só existe após Jesus. Nova aliança, Deus é Pai. A revelação de Deus como Pai é o que Jesus veio trazer. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, na sinagoga, na esquina, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Quem ora para os outros ver, já recebeu a recompensa dos outros. Porque muitos fariseus, mestres, oravam assim. Eles jejuavam, ficavam com aquela cara de espiritualidade, ficavam orando. Olha, aquele homem está orando. Quando orarem, cada um vá para o seu quarto, fecha a porta. E ore a seu pai em segredo. E seu pai que observa em segredo os recompensará. Em segredo significa no particular. Deus entrega os presentes no particular. Às vezes você vem aqui esperando que Deus dá presentes, Ele dá. Mas os maiores estão lá no particular. E recompensar nesse texto significa entregar aquilo que Ele prometeu, dar aquilo que você precisa. Você crê nisso, não? Amém? Mas onde é que você vê que Deus não fica correndo atrás da gente, né? Mas Ele tá disponível. Cada vez que eu tentei pegar o presente, o que Deus fez? Está aqui, mas aí eu estou muito ocupado para falar com Deus. Faz o Pix, resolve o meu problema, e não sei o que. Mas Ele está falando, vem aqui no secreto. Por isso também Ele diz, ao orar não repitam frases vazias sem parar. Faz o gentil. Você fica repetindo demais a mesma coisa para Deus? Ele já ouviu da primeira vez. É que você não acredita que Ele ouviu, então você fica repetindo. Quer dizer que eu oro uma vez, não oro mais? Não estou dizendo isto. A vã repetição é a ideia de que você está precisando convencer Deus que Ele precisa fazer algo por você. Isso é uma vã repetição. Quando Ele já sabe, o que você tem que dizer? Por isso que a oração é como mais uma conversa, um relacionamento. Você chega, começa a conversar com Deus como se Ele estivesse sentado na cadeira te ouvindo. Quando você conversa com uma pessoa, eu não sei, você já viu uma conversa? Às vezes acontece, né? Onde você fala, outra pessoa só ouve. É o meu marido, pastor, é meu marido. Eu falo uma hora, mas ele não ouve. Mas assim, uma conversa tem um diálogo. Você fala, outra pessoa fala também. Então a oração tem duas vias. Você fala, mas também você ouve. Você pode ouvir a Deus, pode ter o Espírito Santo. Mas se a cabeça está tão agitada, se você ora com o celular do lado, plim, plim, mensagem. Meu Deus, tenho que atender isso aqui agora. E eles deixando as redes o seguiram. Deixa as redes, meu irmão, deixa as redes sociais. Larga esse negócio. Eles acham que se repetir vai ser ouvido. O seu pai sabe exatamente do que você precisa antes de você pedir. Então conversa sabendo que o pai sabe. Pai, tu sabes, eu que não sei. Eu não sei como sair dessa, não sei como resolver, eu não sei, isso é que eu não sei, mas o Senhor sabe, então eu estou aqui para conversar. Amém, irmãos? Esta é a oração da nova aliança, porque Deus está perto. Então, o Pai entrega os presentes no particular, no descanso da sua presença. Quantos estão precisando de alguma coisa de Deus? Além de mim, está precisando? Não. Ele quer entregar. Ele quer entregar o quê? Você já vai saber. Na nova aliança, desfrutamos da intimidade com o Pai, que realmente se importa conosco. O problema dos pais, das mães,
nossa experiência às vezes com pai e mãe, é que tivemos às vezes pais e mães que por muitos motivos, talvez não se importaram como deveriam. Todos os pais falham. Já falei com os meus filhos. Tenho certeza que quando meus filhos mais precisavam de mim, teve momentos que eu falhei, porque eu sou um ser humano. Mas teve pessoas que tiveram experiências nenhuma até com pais e mães, assim que falam, poxa, por mais que eu faça, meu pai não se importa. Então, a gente tem dificuldade com essas palavras, pai e mãe, mas sabe, Jesus veio dizer para nós uma coisa, ei, o meu pai se importa realmente com você. Ouvi 2 améns. Jesus veio nos dizer assim, o meu pai, que é o seu pai agora, realmente se importa com você. Se você entrar para orar no quarto secreto com esta ideia de que ele realmente se importa, aí você começa a orar de verdade. As pessoas não oram, sabe por quê? Porque no fundo não acreditam que Deus se importa. Então é tão difícil orar. E aí você vai estudar sobre oração, tem vários rituais. Você tem que orar assim, tem que orar nessa sequência. Porque se você não apertar os botões certos, você não digita a senha celestial e Deus não te ouve. Mentira. Ele ouve em qualquer momento. Você está na pior, você fala, Deus! Ele, sim. Deus é um pai que se importa. Então a maturidade nossa não vem pelo conhecimento do saber, mas pelo relacionamento, o amar. As pessoas, às vezes, quando conhecem Jesus, elas saem assim, eu quero aprender mais da Bíblia, tá ótimo, você deve, eu quero conhecer mais da Bíblia, eu quero entender tudo, e vai, faz curso, e quer fazer curso, e aí, ouve uma mensagem, ouve um outro, e aí começa a misturar tudo na cabeça, um monte de ideias teológicas e conhecimento. Eu já vi pessoas, várias vezes, muitas vezes, falar comigo que eu quero fazer o curso, tudo mais, e tal, e eu pergunto assim, está tudo certo. Deixa aqui fazer uma perguntinha. De manhã, você está separando um tempinho com ele lendo a Bíblia? Como é que está a sua vida devocional? De devoção, você e Deus. Eu tenho dificuldade e tudo mais. Mas você vai querer estudar o quê? O conhecimento não vai trazer maturidade, é o relacionamento. Começa a se relacionar com Deus, amém? Então você está fazendo curso de teologia, curso aí, você não tem intimidade com Deus, não adianta absolutamente nada. Vai ser só informação. É útil? Lógico que é útil. Mas não pensa que você vai ganhar maturidade, porque a maturidade e a sabedoria vem do relacionamento. Por isso uma pessoa analfabeta, que não consegue ler a Bíblia, mas crê em Jesus, põe lá, ouve a Bíblia lá na gravação e ora, tem mais revelação, conhecimento, intimidade, sabedoria, do que alguém que estudou, mas não conhece Jesus pessoalmente. Então estude, eu estudo, mas não se apoie nisso. Você tem que conhecer a Deus, porque Deus se revela pessoalmente. Está claro isso, irmãos? Então o que adianta a gente tentar fazer um monte de coisa se a gente não tem uma vida devocional? Por que nós fazemos isso? Porque o que eu quero, o que é que eu faço para o Senhor me dar o que eu quero. Gente, muitos cristãos nessa antiga maneira de pensar, eu tenho que fazer alguma coisa, para eu ter alguma coisa, para eu ser feliz. Então eu faço o que, Deus? Eu faço para Deus, então eu vou ter isto, eu vou ter reconhecimento, eu vou ter dinheiro, eu vou ter uma bênção, vou ter uma mulher, vou ter um marido, vou ter um filho, então eu vou ser feliz. Porque a felicidade só vai vir depois que eu fizer alguma coisa para ter alguma coisa, para então Deus me dar alguma coisa, aí eu vou ser feliz. Então as pessoas vivem atrás de bênçãos, elas vão na igreja porque não tem nenhum problema você trazer. O que eu estou falando? Não estou criticando ter necessidade de levar a Deus, amém, irmãos? O problema não é a necessidade, ela é real, o problema é como nós estamos tentando resolver. Está dando para entender, não? Como é que a gente resolve essa necessidade, essa situação na minha vida que tem que mudar, só Deus, como é que eu resolvo isso? Essa é a antiga maneira de se relacionar com Deus, baseado no meu esforço. Eu faço alguma coisa para Deus conseguir, então, porque para eu ganhar o direito de Deus me abençoar, eu tenho que ser perfeito.
É o que a lei dizia. Se você for perfeito na lei, tudo é seu, mas ninguém consegue ser perfeito. Deus, seu Pai, se importa com as suas necessidades e problemas. Amém? Você acredita? Já pregamos isto. Ele se importa com a sua realidade atual que precisa ser transformada. Ele sabe. A realidade do seu filho, a sua realidade financeira, a sua realidade na enfermidade. Ele se importa. Não adianta a gente espiritualizar tudo. Não vamos falar mais, nunca mais das bênçãos de Deus. Nós precisamos. O problema é a forma como chegamos lá. O problema é o motivo pelo qual queremos as bênçãos. Do coração. Somente a verdade pode criar uma nova realidade. Somente a verdade da palavra, a verdade que você vai conhecer no quarto secreto, é esta verdade que você vai experimentar, ver e crer, que vai mudar a sua realidade. Tudo começa pela fé. A Bíblia diz, Romanos 15, que tudo que é feito sem fé é pecado. Então tem gente pecando quando ora. Você acredita nisso? Não? Porque ora, mas não acredita que Deus está ouvindo. Ora, mas não acredita que Deus vai responder. Nossa, pastor, você fala que orar é pecado, é terrível. Não, eu estou dizendo que a forma como a gente ora, cheio de incredulidade, é pecado. Orar não é pecado. Então, se eu não estou incrédulo, então eu não oro. Olha, eu recomendo você orar mesmo incrédulo. Ora e já começa assim, Senhor, perdoa a minha incredulidade, eu quero crer, amém? Oh, que nem fez o pai do menino lá. O problema das nossas necessidades foi definitivamente resolvido em Jesus. Ao invés de ficar dando bênção aqui e ali, Deus nos deu a fonte de todas as bênçãos. Ele nos deu o Espírito do seu Filho, amém? Eu vou resolver para sempre esse problema de você não saber o que fazer com a sua vida. Eu vou te dar a minha vida para ficar dentro de você. Olha que coisa poderosa. Então, é por isso que Gálatas diz, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, papai. Agora você não é escravo, mas filho, e uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então o herdeiro tem direito a tudo. Você viu como Deus resolveu o problema da necessidade humana? Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Por que está em Cristo? Porque é pela fé, não é que está inalcançável, diz que é tudo alcançado pela fé em Cristo, é isso que significa o texto, amém, irmãos? Não é que só as bênçãos, só quando chegar lá na eternidade. Que bênçãos vai precisar na Nova Jerusalém? Não precisa de bênção nenhuma, gente. Não tem choro, não tem dor, não tem lágrima, não tem doença, não tem enfermidade, não tem necessidade, não tem medo. A presença do Cordeiro está ali. Não tem necessidade na presença de Deus. A bênção é para a necessidade aqui. Então, a questão é como nós pensamos a respeito. Essa ideia do que eu faço para ser feliz, isto foi abolido lá na cruz, pelo sangue de Cristo. Agora nós temos uma outra maneira de conhecer a Deus, uma nova aliança. Eu tentei achar uma imagem que representasse a nova aliança. A antiga é essa mulher aí, de costas para a parede, dizendo, meu Deus, o que eu faço com a minha vida? O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu consigo, o que eu tenho? Eu. É pesado, né? É seco. Na nova aliança, uma imagem mais próxima que eu achei é essa aqui, ó. Um papai com seu filho, dizendo, aqui, ó, deixa eu te mostrar como é que é. A nova maneira de se relacionar com Deus. Eu sou filho feliz. Eu sou filho feliz. Eu sou feliz porque já sou filha. Eu já sou feliz porque sou filho. Então, eu tenho as bênçãos por herança. Mas isso é bom demais para ser verdade. Até aqueles filhos mais ou menos de Deus têm a mesma? Tem. E aquele filho que foi embora, quando ele voltou, a Bíblia não conta uma história? O filho voltou, o que estava lá? Tudo. Lógico que ele teve que voltar, né, gente? Tem que ter arrependimento, né? Tem que voltar. Eu vou ficar aqui, longe de Deus. Só para você ficar longe de Deus, não tem, né? Então, eu sou filho feliz, tenho as bênçãos por herança. Aí eu faço as boas obras que Deus preparou de antemão para eu fazer. Tem boas obras para a Gabriela, tem para o César, tem para o Caio, tem para todo mundo. Ele dá obras diferentes para pessoas diferentes. Mas porque você já é.
e porque você já tem. Amém, irmãos? Então Deus está resolvendo o mesmo problema na necessidade, mas a forma é diferente. Por muito tempo Deus falou várias vezes, diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas agora nos últimos tempos Ele falou pelo Filho, pelo qual Ele designou como herdeiro todas as coisas. Tem gente que ainda vai procurar profeta no estilo Antigo Testamento, vê aí o que Deus tem para falar para mim, e vai atrás de profeta aqui, vai atrás de profeta ali. O Filho quer falar com você diretamente, amém? Por isso a profecia no Novo Testamento não é igual ao do Antigo. Não vou pregar sobre isso hoje, vou fazer uma outra oportunidade. Porque você tem o Espírito Santo. O Filho irradia a glória de Deus. O Filho expressa de forma exata quem Deus é. Quer conhecer a Deus? Lê os evangelhos e vê quem é Jesus. Olha lá, Ele é Deus. E com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus no majestoso céu, que revela que o Filho é muito superior aos anjos, o nome que Ele herdou, muito maior que o nome deles. Tem até mania hoje em dia de, fala com anjo, tudo mais. Anjo é para servir aos interesses do reino de Deus, amém? Nós somos superiores aos anjos, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Um anjo não, está escrito, não dá para pregar tudo hoje, mas diz assim, que Deus não socorre a anjos, não foi por anjo que Jesus morreu, disse Hebreu, mas por aqueles que creem no Filho de Deus, amém? Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, é nós, certo ou não? O Filho também se tornou carne e sangue, por somente assim Ele poderia morrer. Jesus precisava morrer, então precisava ter um corpo. E ao morrer, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Jesus aniquilou o diabo, gente. Aí é tanto crente com medo do diabo, que o diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo. Sabe o que ele faz? Porque você abre a porta e fala, entra diabo, por favor, quero conversar com você. Como é que Jesus destruiu o diabo? Ele nos deu uma nova vida e nos colocou escondido em Cristo, em Deus, onde o diabo não pode alcançar, amém? Como é que Jesus nos fez vencer o mundo, nos fez morrer para o mundo agora já não domina mais o nosso coração, amém? Ele vai vencê-lo na destruição total, lá no lago de fogo e enxofre, mas ele venceu já. O poder do diabo sobre o Filho de Deus inexiste. Tem gente que nem testemunha do que Deus fez, porque, se eu testemunhar, vai que o diabo me rouba. O diabo não pode roubar o que Deus te deu, você está entendendo? O diabo não pode pôr mão em Filho de Deus, não pode, o maligno não pode tocar, e ele não pode tirar de você o que Deus te deu, amém? É a gente que entrega para ele, essa que é a verdade, porque assim como o homem entregou lá para o diabo, esse reino aqui, desse mundo é meu, porque foi me entregue. O diabo... Nós somos filhos. Você acredita, não? Eu estou pregando a Bíblia só, tá, irmãos? Não estou inventando nada, por favor. Só dessa maneira Ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Cristão não precisa ter medo da morte. Não precisa ter pressa para morrer, mas não precisa ter medo da morte. Ter medo da morte? Não, só não quero morrer agora. Mas não precisa ter medo da morte, porque a morte, quando a hora que você fechar o olho aqui, você vê o rosto daquele que brilha mais do que o sol na sua força. Oh, Jesus! Então vamos avançando. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, de modo que ele pudesse ser o quê? Por que Jesus tem que ser igual a nós, irmãos? Por que Jesus tem que ter carne e sangue? Por que ele não vem naquele seu ser todo poderoso, esmagando os capeta todos e dizendo, estou aqui? Não, ele vem lá, nasce numa manjedoura, no lugar mais pobre, carne e sangue. Por que ele vem assim? Porque senão nós não poderíamos ser como ele é. Ele se torna como nós somos, para nós podermos ser
como Ele é. Para nos resgatar, Ele tinha que vir como homem, vencer o pecado como homem, vencer o diabo como homem, o homem criado segundo a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, amém? Jesus não vence como Deus, Ele vence como o homem. Por isso Ele se chama a si mesmo de o Filho do Homem. Para que Ele pudesse ser fiel sumo sacerdote misericordioso, diga misericordioso. Eu sei o que você sente, eu sei a dor que é ter uma rejeição, eu sei a dor que é de um parente morrer, eu sei a dor que não é ter o que comer, eu sei a dor. Olha o que diz o texto, irmãos, porque aí como sumo sacerdote, Ele ia realizar o sacrifício que remove os pecados, Ele remove os pecados, a escravidão é pecado, e presta atenção nesta parte, uma vez que Ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Eu sou tão tentado, Ele sabe. Às vezes a gente acha que é tentado e acha que vai cair, e se esquece de que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele sabe o que é ser tentado, e Ele pode nos socorrer, amém? Jovens, Jesus sabe como socorrer você. Homens, Jesus sabe como socorrer você. Mulheres, Jesus sabe como socorrer você, porque Ele passou nesse corpo e nesse mundo. Nós queremos nisso, irmãos. Não muda a nossa oração se a gente sabe disso. Você não chega mais diante de Jesus com aquela cara, meu Deus, eu caí de novo. Você chega e fala, Senhor, eu caí, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, mas eu não quero cair mais. Eu sei que em Ti eu posso ter força para isto, amém? Está claro isso, gente? Força para vencer qualquer pecado. Por quê? Porque Ele removeu os pecados. Como é que você experimenta tudo isso? Como é que eu experimento tudo isso? Através de um relacionamento com Jesus, através de intimidade e perseverança. Se você estudar muito, mas não andar com Jesus, não vai melhorar muito a sua vida. Não estou falando para estudar, tá? Estude, mas por favor, estuda com Ele, deixa Ele te revelar, deixa Ele falar com você. Vocês estão ainda aí, gente? E para terminar, nós vamos ouvir o banquete na casa de Levi. Sabe quem é o Levi? Levi é Mateus, que escreveu o Evangelho. Levi, ele cobra impostos. Você assiste o The Chosen? Você viu como é que eles retratam Levi? É um jovenzinho ali, meio difícil de se relacionar, com aquela roupa bonitinha, os outros com aquela roupa feia. Ele tem grana, abandona tudo, ele faz um banquete na casa dele. Ele chama Jesus e os amigos, tudo os pecadores, tudo os cobradores de imposto, uns romanos. E Jesus está lá, comendo e bebendo. E aparece quem? O pessoal da lei, o pessoal, os fariseus, que ficam lá dizendo, olha esses caras aí, postando foto no barzinho, olha que coisa horrível. Jesus está lá comendo e bebendo. Quer dizer que eu posso ficar no barzinho comendo e bebendo? Não sei. Você precisa falar com o Espírito Santo também. Sei. Fala com o Espírito Santo. Por que você está lá? Porque você é a luz ou porque você está se acomodando com aquelas pessoas? Amém, irmãos? Mais tarde Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus, Muitos cobradores de impostos, outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixaram. Por que vocês comem e bebem com cobrador de imposto e pecador? Jesus respondeu a resposta, né? As pessoas saudáveis não precisam de médico, só os doentes. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecador para se arrepender. Pá! Era a primeira. Vocês não precisam. Então, vocês não têm. Mas esses aqui dizem que precisam de mim. Então eu estou aqui por eles. Amém, irmãos? E algumas outras pessoas disseram, os discípulos de João jejuam e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam
enquanto festeja com o noivo? É ridículo, né? Está numa festa de casamento com o noivo e você fala assim, eu estou jejuando, então eu não poderei comer. Para, meu, jejum outro dia. Um dia, porém, o noivo será tirado. Um dia, porém, o noivo não vai estar mais aqui. Então jejuarão. Por que vai jejuar? Porque o noivo não está mais presente pessoalmente. Então, irmãos, isso é muito importante. Porque os discípulos não jejuam, porque você come e bebe com pecadores. Jesus primeiro responde, é mais importante estar com Jesus do que fazer alguma coisa para Ele. É mais importante estar com Jesus do que fazer alguma coisa para Jesus. Porque primeiro você está com Jesus, depois você faz alguma coisa para Ele. Amém, irmãos? A gente quer fazer alguma coisa para Jesus para ver se consegue estar com Ele. Não funciona assim, isso é a antiga aliança. A outra coisa que a gente aprende desse texto, o relacionamento vem antes das regras. Deus está mais preocupado com os sacrifícios? Não, Ele quer que se obedeça a sua palavra. Deus quer relacionamento. Os fariseus obedeciam todas as regras, não obedeciam? Mas eles não tinham relacionamento. E os pecadores ali que não obedeciam regra nenhuma, estavam tendo o prazer de ter um relacionamento. Depois do relacionamento, eles então seriam capazes de viver pelas leis do reino de Deus. Não é que nunca vai obedecer regra, tá certo, irmãos? Não é que não obedece a lei, é que a ordem é importante. Terceira coisa, o relacionamento vem antes das obras. Você só pode fazer algo para Jesus se Ele falar para você o que Ele quer que você faça. Tem gente cansada ministerialmente, sabe por quê? Está tentando fazer um monte de coisa para agradar a Jesus. Jesus falou o seguinte, cara, não te pedi nada disso. Na verdade eu queria outra coisa de você. Amém, irmãos? Nós jejuamos pela presença e não pelas bênçãos. Diga, nós jejuamos pela presença, não pelas bênçãos. Porque o noivo não está mais presente aqui. Como é que eu consigo ter mais intimidade com o noivo? Eu separo um tempo e vou ficar só com ele. Está claro isso, irmãos? Porque essa nova aliança é muito prática. Porque a nova aliança, Jesus diz assim, ei, vou te mostrar algo novo. Eu vou inaugurar uma nova forma de se relacionar com Deus. Ele está explicando isso para esse pessoal. Então, Jesus diz assim, vocês poderão se relacionar com Deus da mesma forma que eu me relaciono, como filho amado. Jesus está dizendo para nós, irmãos, você vai poder se relacionar com Deus da mesma forma que eu me relaciono. Ele é meu pai e eu sou filho. Amém? Está claro isto? Esta é a mensagem, mas eles não entendem. Eles têm dificuldade, mas como que pode? Aí Jesus vai contar uma parábola. Logo em seguida que ele fala sobre isso, ele vai contar uma parábola que todo mundo conhece. É assim, Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pano de tecido de uma roupa nova para remendar na roupa velha. Se fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Hoje é moda o pessoal andar com roupa rasgada, né? Tem uns que estão tão rasgados que... Mas tudo bem. O que acontece? Se você pegar uma roupa velha e botar um remendo de roupa nova, quando você lavar, o que vai acontecer? A roupa nova encolhe e faz o quê? Pode aumentar o buraco, engruvinha tudo. Ele está dizendo, naquela época os tecidos eram bem diferentes. Não tinha tanto tecido assim, né? A roupa era um negócio difícil. Se a pessoa botasse um pedaço novo, roupa velha, fazia um buraco maior. Então ele está dizendo, alguém faz isso? Não, besteira. Ninguém coloca vinho novo em outro velho. Recipientes de couro velho. Os recipientes velhos se arrebentam, deixando vazar o vinho e estragar o recipiente. O que ele está falando? Jesus está dizendo o seguinte, gente, antigamente o vinho ficava assim, uma vasilha de couro. O vinho fermenta, estufa, certo ou não? A vasilha envelhecia junto. Você bebia o vinho, você botasse vinho novo de novo, o que acontecia? Estufava de novo e estourava e perdia o vinho, e perdia.
a vasilha. Jesus não está falando de roupa, né, gente? Jesus não está falando de vinho, tá? Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. A nova aliança precisa de um novo recipiente. Ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Não se trata de vinho nem de roupa, se trata de misturar a antiga com a nova aliança. Roupa velha, roupa nova, antiga e nova aliança. Vinho novo, odre velho, nova e antiga aliança. Percebe o que ele está falando? Ele está tentando mostrar para aquelas pessoas o que eles não deveriam fazer mais. Ei, há uma nova forma de se relacionar com Deus que eu estou trazendo. Se você tentar misturar as duas, vai se perder tudo. Nós cristãos estamos perdendo tudo, porque a gente está misturando a antiga com a nova aliança. A gente crê em Jesus, mas quer viver pela lei para agradar a Deus. Gente, essa é coisa de louco. Aí sabe o que acontece? Você fica aqui que nem uma barata tonta, e Deus está querendo te responder, amém? Mas não consegue, você não consegue pegar, porque você não merece. A antiga aliança são os fariseus nessa parábola, e a nova é Jesus. Na antiga aliança, eu vivo pela minha justiça própria. Olha aqui para mim, não dorme agora. Cutuca a pessoa que fala, não dorme nessa parte. Fala para ele, não dorme nessa parte. Está acabando. Na antiga aliança eu faço para ter, para ser. Na nova, eu sou, eu tenho. Então eu faço. Eu sou filho. Agora, olha esta frase. Eu oro, jejuo e leio a Bíblia, sirvo a Deus, para ser salvo e merecer as suas bênçãos. Eu oro, jejuo e leio a Bíblia, está fazendo a mesma coisa, amém? Porque eu sou filho, sou salvo, e já tenho todas as bênçãos. Percebe a diferença, irmãos? Então você faz as mesmas coisas na antiga, na nova aliança, mas a maneira, a razão, a sequência, o motivo, é totalmente diferente. Estamos na nova aliança, não precisamos mais orar, e Deus perdoa tudo. Não é isso não, gente. Está claro, irmãos? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, porque eu preciso ser salvo, senão eu vou perder minha salvação, não vou deixar de ser salvo, e preciso merecer as bênçãos. Mas está muito difícil, depende de mim. Na nova aliança, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, porque eu sou filho, Jesus já me salvou pela fé, e eu creio, e eu não vou ficar longe dele mais. Eu tenho todas as suas bênçãos. Agora, Senhor, me ensina a viver. Parece a mesma coisa do lado de fora, mas não é. Viver a vida cristã com base na minha própria justiça é colocar vinho novo em odre velho. Tudo vai se perder. Aí. Por que Jesus falou que as pessoas preferem o vinho velho e não o novo? Vinho velho é melhor, né? Se você já tomou, gosta de vinho, você já sabe. O vinho que fez agora engarrafou. Agora o vinho que está lá, passou 2 anos em barrica de carvalho, ficou mais 5 anos na garrafa no escuro. Aí quando você abre tem aroma, sabor, é totalmente diferente. Esse vinho aqui, ó, Romanée Conti, tá? Tem um que foi leiloado por 2 milhões, a de 45. Uma garrafa de 95 custa uns 60 mil reais. Absurdo, né, gente? Mas é porque... Agora, por que Jesus falou que... O que Jesus falou? Por que o pessoal valoriza tanto o velho? A nova aliança é o vinho novo, tá? Por que prefere o velho? Presta atenção. O jeito antigo, a antiga maneira de servir a Deus, baseado na minha justiça, é melhor. Os fariseus diziam, mas o vinho velho é melhor. É verdade, em termos de vinho, o vinho velho é melhor, amém? O vinho envelhecido é melhor. Para o vinho, mas para a vida cristã, qual é o jeito antigo? O vinho velho. Se eu fizer A, vou obter B. Se eu fizer tudo direitinho, meu Deus, o que deu errado hoje? Hoje não orei de manhã, hoje não fiz a jeito certo, por isso que eu não acho vaga para estacionar nesse shopping de jeito nenhum.
Por isso que esse cliente cancelou, porque é uma pressão, eu fiz alguma coisa errada, estou sendo amaldiçoado. A falsa verdade por trás desse pensamento: se Deus se move baseado no que eu faço, eu estou no controle, e as coisas vão sair como eu quero. Eu oro, Deus tem que fazer desse jeito, porque é assim que eu quero. Meu reino, minha vontade. Jesus fala: seja feito teu reino, tua vontade. Percebe o problema da antiga maneira de viver? Dá a impressão de que Deus está ao meu serviço. Se eu fizer tudo, Ele tem que me dar. Se eu misturo a antiga com a nova aliança, o meu foco continua sendo fazer minha vontade, viver para mim mesmo. Estão entendendo, irmãos? Quando a gente está vivendo, misturando as alianças, eu estou sempre correndo atrás dos meus interesses, em vez de ir para o lugar secreto e ouvir a voz dEle. E Ele sabe tudo o que eu preciso. Eu creio que obtenho o favor de Deus pelo meu desempenho, não pela graça de Jesus. Se eu fiz tudo certo, por que Deus não me responde? Então Deus é injusto. E Deus fala: não se trata disso, vem conversar comigo. Porque às vezes você ora e a situação não muda. Às vezes você pensa que não está certo você perder essa pessoa que você amava tão jovem. É verdade ou não é? Acontecem coisas na vida inexplicáveis. E a gente se afastando de Deus por causa disso. Eu valorizo tanto minhas boas obras, a minha justiça, que eu não aceito a justiça que vem de Jesus. Você percebe o problema de misturar a antiga com a nova aliança? A nova aliança falou assim: está tudo resolvido, vem para cá. Mas a gente está tão agitado. Se eu misturo a antiga com a nova aliança, irmãos, eu fico remendando roupa velha com tecido novo. Se eu misturo a antiga e a nova aliança, se eu misturo o quê? A maneira como eu me relaciono com Deus. Se presta atenção, eu estou sempre chegando a Deus com base naquilo que eu sou capaz ou não de fazer. Eu estou misturando, botando vinho novo em odre velho. No final tudo se perde. A roupa rasga, o vinho vai no chão. E a minha realidade, que eu preciso tanto que mude, não muda. Como é que muda a realidade? Estamos na nova aliança. Você tem que ir lá falar com este pai. Pode subir a banda aqui. Há uma nova maneira de se relacionar com Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aí, não? Por que vocês ficaram sérios? É uma boa notícia. É uma notícia que talvez eu estou misturando. Você abre o seu guarda-roupa, está cheio de roupa velha remendada. E aí, a sua mãe pergunta: ô filha, ô filho, de onde você tirou esses remendos que você botou nesses trastes velho? Aí eu rasguei aquela roupa novinha que eu acabei de ganhar. Você percebe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos rasgando as coisas lindas, novas que Jesus nos deu, para remendar em coisa velha. Ele fala: joga o velho, filho, fica com o novo. Há uma nova maneira de se relacionar com Deus, recebendo a identidade de filho mediante a fé na obra consumada de Jesus na cruz. Então, no particular, eu desfruto da presença, eu recebo o que eu preciso de presente. Esse presente não é só o dinheiro, não é o Pix para amanhã. Oh, irmãos, esse presente é a força. Porque às vezes, porque quando você, por exemplo, sofre uma perda, você precisa de força. Porque certas perdas não vão mudar. Quando você perde alguém que se ama, isso não vai mudar.
Você vai para o quarto secreto e o pai fala para você: filho, filha, deixa de tentar ter um passado melhor. Deixa eu falar do seu futuro. Deixa eu falar das coisas boas que estão para frente. Amém. É isso que é. Às vezes você passou uma dor. Gente, tem tantas dores nesse mundo, tem ou não tem? Tem dores, tem injustiças. Às vezes o presente que Deus quer te dar é a força para passar essa injustiça. É a consolação para você se fortalecer nele. Às vezes Ele vai te dar o quê? Um milagre que vai mudar essa situação. Mas aí você está lá tentando fazer o remendo, entende? Que você quer do seu jeito. Faz assim, Deus faz assim, Deus faz assim. E Deus fala: você confia em mim? Você confia no meu amor? Eu sei o que é melhor para você, mesmo que você não entenda tudo. Deixa essa dor comigo. Troca pela minha alegria. Lá no lugar secreto, você recebe sabedoria. Eu não sei como lidar. Ele te dá sabedoria. Senhor, faz para mim. Não, filho, é você que vai fazer. Eu vou te dar força e sabedoria para fazer. Vem. Por quê? Porque você é meu filho. Você é minha filha. Eu vou te dar encorajamento. É lá que você recebe às vezes o presente da direção. Faz dessa maneira, vai para esse lugar. Muda isso. É lá que você também recebe as bênçãos. As bênçãos. As coisas inesperadas. Está tudo lá. Mas para fazer isso eu tenho que abrir mão da antiga maneira de me relacionar com Deus. E abraçar somente o amor dEle, a graça de Jesus. Eu sou este filho amado. Eu tenho um pai que realmente se importa. E quando você tem um pai que realmente se importa e descobre isso, você descobre que você tem irmãos que realmente se importam. Você tem amigos que se importam. Por isso que aqui nessa comunidade a gente ouve tanto. Essa comunidade é legal. O que é essa comunidade? Não é esse prédio, não é esses equipamentos. Essa comunidade é que está sentada aqui. Somos nós, amém, irmãos? São as pessoas. Quando você tem um pai, você tem irmãos. Vamos ficar de pé.